E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a queda do PIB no terceiro trimestre e o risco de depressão. Para falar sobre os rumos da economia brasileira, eu entrevisto o economista Fernando Botelho, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, com a queda do PIB no terceiro trimestre, todas as previsões, né, foram modificadas. Sim. Eu quero saber se o Brasil está mesmo em depressão, como consta do relatório do Goldman Sachs. É um risco, eu acho que mais grave do que essa queda no PIB, que em certa medida ela já era esperada, obviamente que ela superou as expectativas, ou seja, a gente percebe que as coisas continuam piorando ainda, mas é exatamente essa falta de ver uma luz no fim do túnel, de ver um encaminhamento da solução. Então, de um lado, a gente tem graves problemas, de certa forma, conjunturais, problemas que foram provocados por uma má gestão nos anos anteriores, tá? E problemas mais estruturais da economia brasileira. E, do outro lado, a gente vê um governo absolutamente incapaz de responder a esses desafios. Isso não dá perspectiva para o investidor, para o consumidor brasileiro, isso tende a agravar cada vez mais a crise. Bom, nós temos hoje dois fatos que foram bem importantes. Primeiro, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, terem aprovado aquela retificação do orçamento. Isso alivia alguma coisa, essa situação política, inclusive, que dificulta uma confiança e uma retomada de crescimento? De certa forma, é uma medida já esperada, né, de que isso seria aprovado em algum momento. Acho que o timing é importante, acho que vem nessa esteira de más notícias para o governo Dilma Rousseff, essa é um pequeno alívio. Mas, de fato, o problema persiste. Basicamente, o Congresso autorizou o governo a ter um déficit. Só que a questão central é como resolver este déficit, ou seja, como financiá-lo e como criar para o futuro um programa de redução de despesas e aumento das receitas. E nisso o governo tem sido absolutamente incapaz de conduzir essas reformas que permitiriam uma recuperação mais duradoura das finanças públicas. Bom, é interessante que a grande questão, né, é exatamente essa. Como que essa crise, que agora está sendo chamada de depressão, uma recessão profunda, duradoura, pode ser revertida? Para o Ministério da Fazenda, o ajuste fiscal é fundamental. Agora, nós vemos que hoje, conforme o Jornal da Gazeta já mostrou, o presidente da Câmara aceitou o pedido de impeachment da presidente Dilma, que também é apontada por, assim, limites na administração, na gestão do mandato dela, para realinhar a economia. A minha indagação é o que é que deve ser urgentemente, deve acontecer e ser feito para essa reversão desse quadro tão negativo, já chamado de depressão. Impeachment ajuda? Um processo de impeachment ajuda ou atrapalha mais ainda? Na verdade, são diversos desafios. Acho que a gente não pode restringir só a questão do ajuste fiscal. É claro que ele é absolutamente imperativo. É como na casa da gente. A gente não pode gastar mais do que ganha por muito tempo. Isso que o Brasil acabou fazendo. Escondendo aqui ou ali nas tais pedaladas fiscais, esse governo vem, principalmente no ano de 2014, se aprofundou bastante. Então, essa de fato é uma questão importante. Acho que ela é parte da solução, é realmente corrigir esse problema do ajuste fiscal. Agora, é importante que o telespectador que está nos vendo lá em casa, ele entenda o seguinte: há outros desafios. A economia brasileira ela vem com vários problemas estruturais que foram, inclusive, agravados nos últimos 6 anos aí de governo do PT. Esses problemas têm que ser encarados de frente agora. O problema é a questão da produtividade. A produtividade da economia brasileira está estagnada. Sem aumento da produtividade, a gente não consegue aumentar o nível de vida. A economia brasileira é uma economia muito fechada. Tá? Então, para a gente ter um desenvolvimento ao longo do tempo, ela tem que ser uma economia mais aberta, ela tem que transacionar mais com o exterior, ela tem que exportar mais e importar mais. Tá? A questão toda da agenda de educação, que é uma coisa que tem melhorado nos últimos anos, mas ainda tem um longo caminho para a gente perseguir. Então, tem uma série de problemas que realmente, para você encaminhar a solução em bases mais permanentes, mais duradouras, eles têm que ser encarados. Mas o problema da presidente Dilma é sobreviver até o próximo mês. Então, é um cenário muito difícil. Você me pergunta agora se a questão do impeachment ajuda ou atrapalha. Eu acho que no curto prazo,
isso deve virar uma bagunça, talvez até agrave a crise. Um longo processo, né? É um longo processo, mas se a gente olhar numa perspectiva de uns 2 ou 3 anos, talvez seja um empecilho exatamente para essas reformas que a presidente Dilma não tem nem condição e nem convicção que elas devem ser feitas. Então é tirar esse empecilho para que se façam as coisas para o Brasil voltar a andar. Dá para dizer que a Lava Jato contribuiu para essa queda progressiva do PIB brasileiro? De certa forma, sim, é um fator que contribui, né? Claramente você está... Ou é a roubalheira que contribui? A descoberta da roubalheira? Então, a roubalheira é ruim, né? Mas o problema brasileiro vai muito além da roubalheira. Tá? Eu diria assim, que uma boa gestão com roubalheira, o Brasil não estaria nesta situação, estaria numa situação melhor. Tá? Até saiu uma pesquisa esses dias dizendo que o brasileiro ele considera que a principal questão é a corrupção. E de fato é uma coisa muito ruim a corrupção, causa diversas injustiças, iniquidades, isso não se discute. Né? Agora, há outros desafios muito maiores que a corrupção. Né? E o Brasil tem que estar preparado para encarar esses desafios, essas questões de frente. A questão da Lava Jato. Então, momentaneamente, a gente tem sim a questão da Petrobras, uma empresa que foi praticamente quebrada, não só pela roubalheira, hein? É importante que isso fique claro também. Políticas que o governo Dilma Rousseff adotou, principalmente o congelamento do preço da gasolina, quebraram praticamente a Petrobras. Tá? Decisões que esse governo fez sobre o marco regulatório do pré-sal, de que os fornecedores teriam que ser empresas domésticas que só conseguem fornecer com custos muito mais altos que as empresas internacionais, transformaram a Petrobras, colocaram a Petrobras numa situação muito difícil. Ela teve que adquirir essas sondas, todo o equipamento para explorar o pré-sal de empresas brasileiras com custo muito alto. Então, são decisões que vão além da roubalheira, a gente pode chamar de absoluta incompetência, que levaram a Petrobras a essa situação. A última questão, certamente quem nos assiste, né? Porque quando a gente fala a crise, a recessão, a depressão, parece que está falando de uma coisa distante. Como cada um de nós, como nosso telespectador, né? Como nós vamos ter a percepção da gravidade de tudo que o senhor descreveu? Como é que isso vai atingir a nossa vida diretamente? Ela já está acontecendo. Mesmo para aquelas pessoas que não perderam o emprego, os reajustes salariais, a nossa percepção de poder de compra daquilo que a gente ganha, tem sido muito melhor. De novo, aquele que nos assiste lá deve estar percebendo que no supermercado as coisas estão ficando mais caras. No final do mês começa a sobrar mês e faltar salário. Né? Fora isso, a gente tem ainda a questão do aumento da taxa de desemprego, principalmente entre os mais jovens e os mais pobres. Esse é um fato muito triste e que infelizmente ainda deve se aprofundar. Então as pessoas aqueles que trabalham, vão perceber que o salário compra menos e infelizmente alguns vão perder emprego. Obrigada, professor. Eu Uma que boa agradeço. noite. Boa noite. Gammerini.